Vamos, então, retomar. Obras e serviços de engenharia, a coisa também que muito ocorre é o quê? Os valores são maiores. Então, vocês vão ter que prestar atenção nos detalhes, porque todas as vezes que houver, que o valor for para grande vulto, que é acima dos 216 milhões, nós temos que, obrigatoriamente, o edital terá que ter a matriz de alocação de risco, que falamos agora, a obrigatoriedade do programa de integridade, que nós falamos também na outra aula, que é o programa que foi criado, acho que a partir de 2018, na Lei Anticorrupção. Então, tem que ter aquele programa que a empresa vai apresentar ao órgão até 6 meses após a assinatura do contrato, e possibilidade de exigir prestação de garantia para obras e serviços de engenharia de grande vulto na modalidade seguro-garantia, porque é discricionário à administração exigir garantia e é discricionário à empresa escolher a modalidade de garantia. Porém, quando for uma obra ou serviço de engenharia de grande vulto, a administração poderá exigir, prestação de garantia que seja seguro-garantia. Por quê? A nova lei trouxe essa novidade. Porque o que o legislador quer? Que a partir de agora, quando alguém abandonar uma obra, acontecer algo, quem será responsabilizado? A seguradora. Tá? Então, não mais teremos, tanto que não é mais hipótese de dispensa de licitação quando alguém larga o serviço e o restante. Por quê? Porque agora o responsável será a seguradora. Então, isso aqui é muito importante para o módulo de obra e serviço de engenharia, tá? Dá esse destaque. Oi? 216 milhões. Tá? Só para grande vulto é obrigatório. Esses 3 itens aqui. Esse valor tem que ter esses 3 itens, tá? Aqui as modalidades. Vocês já fizeram esse curso das modalidades, que não foi comigo, e aí vocês já viram todas essas modalidades. Mas eu tenho que passar pelo menos em 2 agora, que é para destacar obra e serviço de engenharia. Então, aqui são as modalidades que ocorrem hoje, que foi a junção da 866 com a 10.520 e a lei do RDC. A Monique, RDC não tem aqui. Não tem, que é o regime diferenciado de contratação. Porém, as características do RDC estão aqui, em todas elas. Por quê? O RDC, ele traz muito aquelas é muito discricionário. O gestor, a administração pública, tem várias possibilidades. Ele disponibiliza uma série de procedimentos e a administração irá escolher qual procedimento usar em que momento. Isso tudo justificando a sua escolha, tá? Então, essa característica é do RDC, que foi inserida, absorvida pela nova lei e distribuída nas modalidades. E aqui nós temos, então, pregão, concorrência, pregão da 10.520, concorrência, concurso e leilão da 866 e o diálogo competitivo, que é a modalidade nova. Aqui só alguns destaques que eu falei agora, das modalidades. Lembrando só, tomada de preço e convite não foram absorvidas pela nova lei, então não teremos mais, tá? O diálogo competitivo, que é uma modalidade nova. Outro importante destaque é que o valor mais do objeto não define a modalidade. Que pela 866, como é que nós definíamos qual modalidade seria utilizada? Pelo valor estimado, não era assim? Deu X, eu faço tal modalidade. Agora não. Agora é pelo objeto. Por isso eu volto lá na minha partezinha, logo no início, que eu falei. A pergunta principal é: o objeto é comum ou especial? Porque isso vai determinar agora a minha modalidade, tá? Então, essa é a pergunta principal agora. Todas as modalidades são definidas pela natureza do objeto. Então, primeira coisa é isso, comum ou especial, tá? E aí, a concorrência. A concorrência ela é específica para obras e serviços, comum e especial de engenharia. Aqui é que a gente vai se atentar a esse ponto agora, porque aí a gente vai ver também que no comum também vai poder ser o pregão.
Os critérios permanecem, não vou falar nisso, que vocês já viram essa parte das modalidades com seus respectivos critérios lá no outro módulo. E aqui, então vamos, aqui, ó, bens e serviços especiais é para a concorrência. Também não vou abordar isso aqui, que vocês já viram. Vou focar nos dois últimos aqui, o segundo e o terceiro quadro. Primeiro, obra. Gente, se for para a obra, será concorrência. Não existe obra comum e especial. Obra, qualquer tipo de obra, concorrência. E o que é a obra? Aqui, privativa de arquitetos e engenheiros, inova o espaço físico da natureza, falei isso para vocês, ou acarreta alteração substancial no imóvel. Isso é uma obra, tá? E serviço de engenharia. Aí sim, nesse momento, ele se divide. Ele pode ser um serviço comum ou ser um serviço especial. Comum que ele possa ser objetivamente definido, tá? E aí também admite-se o pregão. E aí será discricionário. O gestor vai decidir, todas as vezes que for um serviço comum de engenharia, o gestor vai optar por realizar um pregão ou uma concorrência. É justificar a sua escolha, tá bom? Agora, e se ele for especial? Não tem escolha. Ele será realizado na modalidade concorrência. É aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição de um serviço comum de engenharia. Ok? Então, não tem dúvidas quanto a isso. Posso passar? Vamos continuar. Vamos lá. Aqui, lembrando que o pregão é para obras e serviços comuns, mas também ele poderá ser utilizado na modalidade para serviço de engenharia comum. E lembrando que o pregão e a concorrência, ele tem um rito. O que é rito? Um procedimento, uma sequência comum. Hoje, se você fizer uma licitação hoje, na modalidade concorrência, pela 866, ela vai ser totalmente diferente. Como a gente faz hoje? No dia da licitação, a mesa, a comissão, recebe as empresas, forma presencial, faz o credenciamento primeiro, depois os envelopes, separa os envelopes, habilitação e preço, guarda-se os preços, abre-se o habilitatório, analisa-se a habilitação de todos os participantes e depois abre-se recurso, depois passa para a etapa de preço, somente do preço das empresas que foram habilitadas, tá? E hoje, aí recurso novamente. E agora com a nova lei? Com a nova lei, ele vai ter o mesmo procedimento, ou seja, uma concorrência vai ter o mesmo trâmite de um pregão. Eu recebo, primeiro, eletronicamente. Segundo, pode fazer presencial? Sim, gravado em áudio e vídeo, mas a lei foca em todas as modalidades na forma eletrônica. E aí, então, o sistema vai fazer o credenciamento, eu não preciso mais me preocupar, receber envelope, tomar cuidado com os envelopes. Por exemplo que eu tenho que tomar cuidado com os envelopes, que agora eu não preciso mais me preocupar com isso. E aí, vocês fazem aqui eletrônico ou presencial? Presencial. Tá, então presencial. Qual o cuidado quando você recebe os envelopes? Quais os cuidados vocês têm que ter? Se está lacrado, o que mais? Exemplo. Estou aqui na mesa, vim receber os envelopes de vocês, dos licitantes. E aí... aí todo mundo chega e bota os envelopes aqui, a comissão separa, não é assim? E depois a gente guarda preço e abre o documento, não é assim hoje? E aí, vamos dizer que eu abro o documento, eu esqueci o seu nome, do Luiz Felipe, e não posso esquecer o nome do meu filho. O documento do Luiz Felipe, e aí o Luiz Felipe está habilitado, eu vou abrir preço. Quando eu for abrir o preço de todos que estão habilitados, dentre eles Luiz Felipe, o envelope de preços não está. O que acontece? Acabou a licitação, que sumiu com a comissão. Mas será que o Luiz Felipe não deu um a menos? Ele pode. Na hora lá do afã, né, da correia, todo mundo jogar envelope aqui, a comissão separou, e não fez aquela simples, que quase eu não vejo comissão fazer, aquela simples contagem de ver assim, nesse bolinho eu tenho 10, nesse bolinho eu tenho 10.
Gente, são detalhes tão pequenos que numa licitação na modalidade de forma presencial ocorrem que no eletrônico não vai acontecer nunca. Sim, uma vez eu fiz uma licitação rapidinho, só para, não posso muito demorar nesse curso não, a gente está correndo, mas é rapidinho. Eu fiz uma licitação uma vez, foi de vigilância, primeiro que já era um objeto, isso já tem tempo essa, porque era há muitos anos eu não faço nada presencial. E aí era vigilância e o pessoal ia até armado, tinha que ter detector de metal na porta, e aí tinha que mandar a segurança do órgão ficar rodando o quarteirão, porque eles faziam bolinhos para não deixar o pessoal passar, sabe, intimidando as pessoas a não participarem. Ou seja, já era uma coisa bem tensa, isso, no presencial. Por isso, quando eu amo o eletrônico, depois que eu passei para o eletrônico, nossa, amo. E aí tinha que ter todos esses cuidados. E aí eu fazia isso, contava tudo. E aí teve uma licitação que nós fizemos que eu tinha mania, eu sempre fui muito cuidadosa, muito chata. Eu pegava os documentos, caso não viessem encadernados, que eu pedi encadernado no edital, mas nem todo mundo encadernava, e eu não vou desclassificar por causa disso. E aí eu tinha o cuidado, eu não conseguia grampear, porque era muita coisa, de numerar. Eu já ia numerando as páginas e botando as validades do documento antes de passar para todo mundo. E quando eu passei, aconteceu isso que ela falou. Um documento daquele bolinho sumiu. E aí, quando voltou para a minha mão, eu já dei o resultado. Olha, senhores, vou informar que as empresas A, B e C foram habilitadas e a D inabilitada. Vou botar assim. Aí alguém falou assim, não, a empresa A não foi habilitada porque está faltando o documento X. Aí eu olhei minha relação e falei assim, não, o documento dela está aqui sim. Inclusive, a validade é tanto do tanto. Ele, então a senhora olha aí. Aí eu fui olhar no bolinho, não estava. Aí eu fui olhar a numeração que eu havia colocado aqui, estava faltando. Aí eu falei, senhores, infelizmente esse documento aqui, esse conjunto aqui de documentos não foi encadernado e eu tenho a certeza de que, sem querer, ele caiu. No manuseio de vocês, deve ter caído ou no chão, ou misturou com algum documento de vocês sem querer também juntou e botou na pasta de vocês. Muita quantidade de documentos assim realmente faz confusão, eu entendo perfeitamente. Então, eu vou dar uns 10 minutos para a gente tomar um café, e nesse período eu solicito que vocês olhem a bolsa de vocês, se sem querer não misturou nos documentos de vocês e vocês acabaram guardando, ou se está no chão, ou se sem querer também alguém pensou que aquele papel fosse um papel avulso e jogaram no lixo, porque eu já deixei claro, eu não vou anular esse certame ou solicitar ao meu superior que revogue essa licitação para repeti-la, porque eu tenho certeza que esse documento está aqui. E aí, paramos para um café, pedi um segurança que ficasse na porta para ninguém sair, e fiquei de costa, de propósito, conversando com o pessoal da comissão, o cafezinho. Aí voltamos 10 minutos, aí falei, gente, se esse documento não aparecer, se vocês não encontrarem, eu conto com a colaboração de todos, porque eu vou pedir o segurança que olhe as pastas de vocês, se ele não misturou no documento de vocês. Mas, antes disso, vocês mesmos podem olhar, lógico, e a gente toma um café enquanto isso. Aí fiquei de costa. Aí perguntei, todo mundo achou? Não está nos meus documentos, podem olhar minha pasta. Eu falei, tá bom, então eu vou chamar a pessoa para vir olhar as pastas de vocês. E nisso eu falei, deixa eu olhar primeiro pelo chão, no lixo, né? Porque aí, lógico, de longe eu já tinha observado. E aí, aí tinham os papéis amassados no lixo, eu fui lá o lixo, desamassei, o papel estava lá. Aí eu falei, gente, olha aqui o papel, não falei para vocês? Alguém pegou, pensou que fosse um papel solto no chão e jogou, amassou no lixo, está aqui. Aí desamassei e coloquei dentro do processo de volta. Olha só, está na cara que alguém arrancou e jogou fora, ou devia estar na bolsa de alguém, mas na hora que a gente falou que ia olhar a bolsa, alguém jogou no lixo, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter numa presencial, que no eletrônico isso não existe. Gente, o eletrônico é maravilhoso. Eu estou lá na Câmara dos Vereadores, e semana passada eu fiquei 3 dias
lá na comissão de licitação, ensinando eles a usarem o sistema, o compras governamentais. Tivemos um pregão simulado. Aí eles inseriram o pregão no sistema, fizeram todo o trâmite. E aí ensinei a eles, e fiquei até de voltar em janeiro. Vou ficar mais um dia com eles em janeiro. Se não tem passagem aérea, não tem nada, então não me custa. Aí vou lá, falei que eu vou disponibilizar um dia para eles em janeiro, que eu vou repetir o procedimento. Para lembrar mais um pouquinho, porque aí eles vão começar a usar, ou então esperar eles pegarem um processo, um caso concreto, para botarem no sistema para eu estar presente. Entendeu? E aí a gente fez tudo isso. Eles estão, porque a princípio eles estavam apavorados, começaram o eletrônico. Eu fiz com eles semana passada, eles amaram. E aí não tem isso. Então, é isso que a lei está falando. A gente vai ter o mesmo procedimento, tanto para a concorrência como para o pregão. E aí não tem que ter esses cuidados que a gente tem no presencial, de olhar o envelope, ver se faltou alguém tirar um documento. Acabou. Tá? Muito bom. Então, essas duas modalidades vão ser idênticas. O que vai diferenciar? O objeto. Se for especial ou se for obra, que é o nosso tema, ok? Então, obra nunca vamos fazer no pregão. E serviço de engenharia? Aí eu posso escolher, tá? Então, aqui, o pregão. Serviço comum de engenharia também é admitido à concorrência. Ah, Monique, eu vou escolher? Vai. Eu não gosto muito de escolha, porque a escolha, a minha cabeça me remete a quê? A justificativa. Então, qual justificativa que eu vou dar para não fazer um pregão, visto que o pregão é modalidade obrigatória? Eu faria logo um pregão, mas é discricionário, então vocês é que definem, ok? Então, é a única coisa que vocês vão lembrar, que esse você vai poder escolher, eu até coloquei uma setinha, e não se aplica bens e serviços especiais, obras, especial de engenharia, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, locações imobiliárias e alocações, tá? Então, essa parte vocês já viram, só vou chamar a atenção aqui para o serviço de engenharia comum. Esse é o único que você pode optar por fazer um pregão, tá bom? Aqui alguns destaques, só lembrando que a gente vai... Na lei das estatais, mas não é o caso de vocês, eles não usam a 866, né? Mas para a realização de pregão, está na lei deles, que é a 13.303, que eles usam a 10.520 para realizar a modalidade de pregão. Então, eles vão indiretamente usar a nova lei quando forem fazer o pregão, tá bom? Porque a nova lei veio substituir a 10.520. Aqui o concurso, que eu nem vou falar com vocês, porque não está ligado à obra e serviço de engenharia, mas deixei aqui para lembrá-los. O diálogo competitivo. Bom, o diálogo competitivo pode ser que vocês façam para a realização de uma obra, mas o que a lei trouxe no diálogo competitivo? Vocês já viram essa modalidade, correto? Né? Então, o diálogo competitivo eu posso usar para qualquer coisa. Aquisições, serviços, obras e serviços de engenharia. Qual a diferença? Qual o critério para eu utilizar essa modalidade? Oi? Exatamente, mas tem que... Mais uma coisa. Primeira característica, o Luiz já falou, ó, a administração não sabe o que ela quer, ou não sabe o que, eu vou mudar só um pouquinho a sua frase, não sabe o que atende àquela necessidade. Ela sabe o que ela quer atingir, mas como ela vai chegar lá, ela não sabe. Aí, e o que mais? É obrigatório que tenha aqui, ó, solução técnica mais adequada, quesitos técnicos para concretizar a solução e estrutura jurídica e financeira. Mas ela tem que ter isso aqui, ó, condição da contratação. Inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de utilizar as soluções disponíveis, exceto se as adaptadas, e impossibilidade de definir as especificações técnicas. Então, ela não sabe como chegar lá. O que fazer? Seria especial, com certeza. Mas aí eu posso fazer só se houver inovação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês viram essa modalidade no outro módulo, o professor deu exemplo? Como é essa modalidade? Vocês lembram? Ele deve ter falado. Hã?
Vamos lá, então eu vou falar um pouquinho rapidinho, tá? É para qualquer coisa, desde que é para qualquer coisa, até para reforma, para obra, para compra de produto, desde que tenha a inovação. Tem que ter uma inovação, porque se eu não sei o que fazer, é aquilo. Quando eu estou preparando meu ETP, eu vou ao mercado e chego lá, não tem nada, não existe o que eu quero. Eu preciso de algo para atender a minha necessidade que não exista. Então, opa, e aí é o primeiro critério. Segundo, eu tenho a impossibilidade de utilizar as soluções já existentes ou disponíveis ou definir a especificação. Então, eu posso fazer essa modalidade. Quando eu faço meu ETP, que eu vou identificar isso. Aí eu vou dar um exemplo para vocês rápido. Em Portugal, eu aprendi com o meu professor de uma pós-graduação. Em Portugal, ele é professor de lá, e ele participa da comissão de lá. E ele falou que até hoje ele só fez uma. Mas lá em Portugal já fizeram 2. Só que ele fez uma. Aí ele deu o exemplo, contou para a gente como foi. E aí ele falou que em Portugal tem uma estrada lá que eu não conheço, mas eu já anotei o nome porque eu quero conhecer. Inclusive, eu dando aula na semana, não sei se foi da semana passada, que uma aluna minha falou o nome da estrada para mim, é Estrada da Estrela. Quando eu dei o exemplo, ela falou, Monique, eu sei onde é, passei por lá, eu vi isso. Essa estrada, ela é cercada por montes, e em Portugal, todo mundo que chega com habilitação pode alugar um carro e dirige, né? E aí ele pega essa estrada, que é um tapete, dito pelo professor, que o pessoal corre mesmo. E aí colocam pardal, redutor, colocam de tudo para não ter isso, mas não tem jeito, que o povo sabe que não vai receber a multa e aluga o carro e vai lá. Só que essa estrada, ela tem um diferencial. Por ela ser cercada por esses montes, o clima de lá, de repente, coisa de segundos, desce uma neblina tão densa que você não enxerga um palmo ao seu nariz, não dá tempo nem de você frear. Tu tá indo, daqui a pouco desceu a neblina, tu entra em desespero, aí começa batida, morte, atropelamento, muitos acidentes, muitos. E aí eles não sabiam mais o que fazer. Aí eles criaram um edital para resolver essa questão. E aí eles colocam são 2 editais essa modalidade. Aí eles colocam o primeiro edital na rua. O primeiro é somente com a necessidade, tudo que eles já fizeram. Aí colocaram, que já botaram redutor de velocidade, pardal, várias coisas e nada. Muitos acidentes. E a população está cobrando uma política pública para acabar com aqueles acidentes. Aí eles lançaram o edital, por quê? Eles tinham a impossibilidade de resolver, eles não sabiam mais o que fazer. E aí eles botaram o edital na rua. Aí vieram 5 opções, que acho que eu não lembro das 5, vamos ver. Uma foi, a cada, sei lá, vou chutar 50 metros, 100 metros, não sei, passa por aquela marcação no chão, aquela marcação que existe já, e aí acionava um ventilador muito forte, assim, bem uma altura baixa, assim, próximo ao carro, para frente, para empurrar a neblina, para ele conseguir ver mais alguns metros, para conseguir dar tempo de diminuir, ver se tem algum obstáculo à frente. Outro era um exaustor, a mesmo tipo, só que sugando a neblina, puxando para cima. Outro era umas luzes, o chão é furadinho assim, de uns lasers que sobem. E quando o carro passa, se tiver um obstáculo na frente, o laser, lógico, não vai subir. Vai ficar ali pelo chão, a altura ali do chão. E o laser fura a neblina. Então, a pessoa enxerga que o laser está ali no chão só. E aí tem algo na frente, em cima. Se o laser estiver reto, é porque não tem nada, ele segue para dar tempo também da pessoa reduzir a velocidade. O laser. O outro era um farol. Era também acionado pelo chão, liga um farol muito forte que também fura a neblina, conseguia enxergar algo que tinha à frente. Eu só me lembro, acho que desses 4. Eu sei que o que foi contratado foi o laser. Tá? E aí eles recebem todos esses projetos, aí tem a segunda etapa, que é a etapa de conversa, por isso que o nome da modalidade é diálogo. Aí tem uma conversa. Essa comissão conversa com cada licitante separadamente. Gente, eu fiz uns cálculos de um curso de pregão de licitação que eu ministrei, eu fiz os cálculos, essa modalidade ela demora 9 meses a 1 ano para se encerrar. Porque eu tenho que ter tempo para conversar com cada um separadamente, tem sigilo das conversas, para depois escolher
um projeto. Depois da escolha, coloca-se um segundo edital na rua, que já com o projeto, para ver quem se habilita a realizá-lo. Então, mais um tempo, e são 45 dias úteis ali na rua. É muito longa essa modalidade. Lá na Europa é chamada de diálogo concorrencial. Se vocês botarem no Google, vocês vão ver. Então, lá é diálogo concorrencial, aqui é diálogo competitivo. Só mudou o nome um pouquinho. Mas o trâmite é o mesmo. Aí coloca a licitação na rua e vê quem ganhou. Se quem ganhou for o dono do projeto, ok. Se foi outro, essa outra empresa irá pagar um percentual ao dono do projeto. Tá? Irá executar a obra. E aí ela me contou, aí já é ela, não sei se é verdade, porque eu não vi, tá? Mas ela me contou que o laser também não deu certo. Porque as pessoas que chegam naquele local, aí vem a neblina, mas vê um laser, uma luz lá no chão, não sabe que é porque tem um obstáculo na frente, tinha batidas do mesmo jeito. Tá? Diminuiu, mas não acabou com os acidentes. Estão botando, mas o povo passa correndo, nem lê. E aí, ela me disse, aí vem a parte que eu não sei se é verdade, tá? Ela me disse que estava tão ruim, tantos acidentes, que eles estavam fazendo o seguinte, quando descia a neblina, eles botavam algo para furar o pneu, que se fosse grande velocidade, furava o pneu, alguma coisa assim, não sei. Só que ela disse que retiraram, porque começaram a entrar com um monte de processos na justiça, pedindo ressarcimento do prejuízo, que estava rasgando o pneu. Aí eles tiraram isso, mas não sei se essa parte é verdade. Essa parte eu não sei se é verdade. Ela é que me contou. Mas como ela disse que é a Estrada da Estrela, só quando eu for lá, quero ver se eu vou agora no próximo ano para ver. Então então vamos ler sobre isso. Mas ela me disse que colocaram isso nos pneus para furar mesmo, caso eles não parassem. Não sei, tá bom? Então, existe essa estrada, isso eu já sabia, porque o meu professor participou dessa licitação e ganhou o laser. Mas disse que o laser não diminuiu um pouco, mas não resolveu. Então, ou seja, foi uma inovação, porque existia laser? Não. Na minha opinião, vão ter duas questões assim que vão implicar mais nessa modalidade. Primeiro, é o preço. E o segundo é a escolha do critério, do projeto. Entendeu? Porque a gente não tem essa expertise, dependendo do tema. Imagina uma obra. Eu estava no município de Minas e falaram para mim, Monique, aqui tem uma estrada que todas as vezes a gente reforma a estrada, ela abre crateras, é o tipo do solo. Caberia essa modalidade? Eu falei, depende. Eu não entendo disso, não sou engenheira, mas existe tipo de estudo de solo. Será que se fizer um estudo no solo, não vai descobrir o motivo e tratar? Se isso já existe, é porque vocês não fazem, então não. Agora, vocês já fizeram o estudo do solo, já tentaram todas as possibilidades, aí sim caberia utilizar essa modalidade. Eu andei lendo na internet e eu vi que quando nós passamos de banda de não sei também, eu li, tá? Mas não conheci o processo, por isso que eu estou dizendo. Quando passaram de banda de escada, da internet de escada para banda larga, foi através dessa diálogo concorrencial. Tá? Foi uma inovação trazida, né, absorveram, né, contrataram através dessa modalidade. Então, você vê, é algo bem específico, não existia, a de escada não atendia mais, e aí criaram a banda larga. Tá? Então, você vê algo muito específico. Pode ser para obra, serviço de engenharia, para qualquer coisa. Tá? Todo mundo entendeu? Então, é uma modalidade que demora muito. Olha aqui as fases. Coloquei aqui 5 fases. Então, edital de pré-seleção, depois a pré-seleção, quem atende aos critérios, todos que atenderem aos critérios. O diálogo, ou seja, conversa com cada licitante.
Edital da fase competitiva, que aí aqui, basicamente, já virou uma licitação normal para a gente, que é onde a gente vai à rua dizendo o que quer para quem está disposto a nos atender. E a fase competitiva em si. Quando a gente soma tudo isso, a última vez eu somei deu 9 meses. Porque ó, só aqui são 25 dias úteis, aqui são... Ah, eu falei 45, então é errado, ó, 60. 60 dias úteis, é porque 45 é prazo de publicação da obra. Então, aqui, ó, 60 dias úteis, mais aqui, conversas com todos os licitantes, depois tempo para decisão. Então, pelos cálculos, a gente fez um mapeamento desse processo, dá 9 a 1 ano, 9 meses a 1 ano. Mas aí quando você pede para alguém fazer um estudo para você, você sabe que existem as possibilidades no mercado. Nesse caso, não existe. Vai ter que ser criado. É igual, voltando a de escada. Alguém que pegou a internet de escada? Eu me lembro, tinha aquele barulhinho. E nada. E aí? Não existia. Eu ia ao mercado e falava, eu quero algo melhor, mas não existia. Então, coube na época o diálogo competitivo, mas, ou melhor, o concorrencial, né, porque foi feito lá fora. E aí? Administração. Está tentando. Está tentando. Você vê essa do laser, resolveu, mas diminuiu. Mas tem que tentar alguma coisa, não é porque a gente não sabe o que fazer, vai ficar de braço cruzado. Eles tentaram, né? E deu uma diminuída. Eu acho que está faltando mais, como o Luiz falou, uma divulgação. Tá? Mas... Oi? Mas aqui é pouco, gente. Vai em outros lugares. Aqui é um tapete. Gente, aqui não tem nem trânsito. Não falem mal daqui. Eu amo. Gente, o Pedro me leva para os lugares, não tem trânsito. Semana que vem, Pedro vai estar no Rio. Se ele não sair muito cedo do hotel, ele não chega na reunião dele a tempo. Logo que ele vai estar próximo. Mas se ele estivesse num bairro mais distante, ele tem que sair de casa 1, 2 horas antes. Aqui é tudo ali. A estrada é maravilhosa. A rodovia, tudo bem, é por causa dos caminhões, tudo bem. Mas aqui dentro não temos isso, tá? Então, gente, só vai usar essa modalidade quando você não souber o que fazer, como esse caso lá, então lembre-se da internet ou do caso lá de Portugal, tá? Quem for lá, passem lá nessa estrada lá e devagar, porque a gente já sabe que lá tem muitos acidentes, tá bom? E aqui, a única diferença que a lei trouxe, que essa comissão aqui tem que ser composta por servidores. Por quê, gente? Isso aqui é tomada de decisão pura. Olha a pergunta dele, de quem vai ser a responsabilidade se escolhe algo e aquele algo não deu certo? Da administração, mas tentou, tá? Aí posso usar um outro projeto? Aí, gente, a gente tem que ir vendo, até porque ainda não saiu regulamentação dessa modalidade. Aqui no Brasil ainda não fizemos, então vamos aguardar. E eu perguntei, professor, mas por que só fizeram 2? Aí ele me respondeu assim, com o sotaque dele maravilhoso, que lá os gestores não gostam de admitir que não sabem o que fazer. Isso é para cá também? Não sei. Vai servir para a gente? Talvez sim. Para mim não serviria, porque eu não tenho vergonha de falar, não sei isso. Eu falo, eu já entreguei meu pendrive para ele, falei para ele, fiz alguma besteira. Não sei porque ele não quer gravar mais. Não sei o que fazer com ele. Eu falo, né? Mas realmente isso pode ocorrer, dos gestores não quererem admitir que não sabem o que fazer numa determinada situação. Então, lá, ele me deu essa resposta quanto ao número muito baixo de realização. Parece que ele disse para mim que em toda a Europa só haviam feito, acho que 3 a 4 no ano. Quando fazem 4? A média são 2, 3. Tá? Então, muito demorada e o poder de decisão da comissão. Tá? Então, aqui, vamos voltar aqui no resumo geral. Aqui o que vamos nos prender aqui, ó. Obras e serviços de engenharia, tanto comum como especial, usa uma concorrência. Tá? O pregão, só
Aqui, o serviço de engenharia, só o comum, que aqui está dentro do serviço comum, tá bom? Então, para nós aqui eu só coloquei os prazos para vocês. Quando vocês quiserem forem realizar uma modalidade, eu coloquei os prazos e botei de forma bem específica para cada modalidade, tá bom? E aqui você vê que o diálogo tem 2 prazos, 25 e 60. A nova lei só trouxe prazos em dias úteis. Então, rito especial, especial, especial. E esse aqui, comum e comum. Então, por isso, pregão e concorrência, iremos utilizá-los no nosso dia a dia. Essas daqui são ritos diferenciados, tá bom? Aqui coloquei mais uma vez os prazos por modalidade, para facilitar para vocês também. Lembrando, cuidado com isso aqui, que o pregão agora são 8 e 10. Nós estamos acostumados a 8. A lei trouxe serviços para 10 dias úteis. Então, cuidado para não ir no automático e errar. Aqui, concorrência, não coloquei os prazos, porque depende do critério de julgamento. E aqui eu já coloquei por critério de julgamento. Então, caladinhos, hein? Calma que a gente já vai almoçar daqui a pouquinho. Vamos lá. Destaques. Aqui só destaque falando da banca, que eu falei para... Toda vez que a palavra aparecer, essa palavra banca, lembre-se que banca é relacionada à parte técnica. Por que eu estou falando da banca agora? Porque eu estava falando de técnica e preço. Se tem técnica, eu tenho que ter o quê? Julgamento, dar nota, atribuir nota. Não é isso? Eu lanço o meu critério e ele tem que atribuir uma nota. E sempre quem dá essa nota é a banca. Então, banca não será comissão, tá? Ou agente de contratação, não. Banca são pessoas específicas da área técnica que irão atribuir essas notas. Aqui, nós também temos o julgamento por maior retorno econômico. Só que esse critério ele é utilizado exclusivamente para a celebração de contratos de eficiência. O que é? Me dá um exemplo, por favor, de um contrato de eficiência. Eficiência. O que está na moda hoje? Isso, energia. Então, energia é um contrato de eficiência. Há pouco tempo, lá no Instituto Federal, em Campos, eles fizeram um contrato de eficiência. E aí parece, assim, eu não me lembro os valores, mas aí foi assim, 300 mil reais, sei lá, estou chutando. E aí a conta de luz dele vinha 20 mil. Ele vai pagar 20 mil por tantos anos, por X anos, até completar o pagamento dos 300 mil. Ou seja, a empresa vai ser responsável por tudo, fazer o serviço, colocação das placas, preparar o projeto, mão de obra, instalação, tudo, e o órgão vai continuar pagando como se estivesse pagando uma conta de luz. Durante X anos. Depois daqueles anos, ele não paga mais, ok? Então, é um contrato de eficiência. E aí é o critério de maior retorno econômico. Esses dias também teve um órgão lá no Rio que me chamou, que eles estão preparando um edital, porque eles querem conseguir uma economia, mas é na conta de água deles. Aí eles vão contratar uma empresa para fazer um estudo dentro do órgão para descobrir onde está o desperdício de água, que eles estão pagando um valor lá de água X. Aí a empresa vai procurar vazamentos, redução nas bicas. Mas aí me chamaram, eu falei, eles vão encontrar uma redução, mas vai ser uma redução mínima, que não vai assim ser atrativo a ponto de uma empresa disponibilizar um profissional, fazer um projeto, para vocês terem uma redução de quê? 1.000, 2.000, que seja 5, dependendo do vulto total do serviço, uma redução muito baixa. Isso só valeria a pena se fosse assim, uma instalação de uma caixa d'água para uma captação de água de chuva. Aí sim, vai diminuir o consumo de água como é que se fala? Da concessionária, né? Aí sim, mas aí vai ter que ter obra, porque vai ter que quebrar, colocar cano, puxar essa água da chuva, de captação, para os banheiros. Aí é algo maior. Aí sim é um investimento maior que vai interessar, porque ela falou para mim que botou na rua e ninguém quis. Muito pouco, gente. Só as empresas irem lá achar vazamento, trocar bica. Quem vai querer fazer um projeto para ganhar o quê? Quanto vai dar isso? O pagamento é em cima da redução. Então, porque ela me chamou justamente por isso. Por que nenhuma empresa estava se interessando?
para o meu olhar. Aí, pelo que eu li o projeto, eu falei, isso aqui não está atrativo financeiramente. É muito pequeno isso. Isso aí eu acho que, assim, não sei como é a estrutura do órgão, mas assim, até a parte predial pode fazer isso. Precisa chamar alguém aqui para fazer um projeto para ver vazamento e diminuição de consumo. Porque diminuição de consumo de água não tem outro jeito, é captação de água de chuva, para tornar atrativo o serviço, tá bom? Então, sempre que for retorno econômico, é algo que vai trazer essa economia. Então, sempre para contratos de eficiência, ok? Aí, aqui embaixo, eu coloquei a definição do contrato de eficiência, tudo bem? Vou passar, não vou ficar lendo aqui. Mas todo mundo entendeu? E aqui também o resumo do maior retorno econômico, inclusive com a modalidade que vai utilizar, ó, concorrência, tá? Então, através de uma concorrência também uso esse critério. E aqui eu coloco todos os atributos dessa ligados a esse critério, tá? Tá bem explicado, tá bem separadinho. Sei que vocês já tiveram esse módulo, mas aí eu trouxe da minha forma que eu gosto de deixar aí resumido para vocês, tá? Bom, possibilidade, inexigibilidade e dispensa, tá? Que são o quê? As exceções. E aqui a gente também pode fazer uma dispensa e uma inexigibilidade, vou dizer para uma... Depende, né? Obra, serviço de engenharia, qualquer coisa, lembrando que o que vai diferenciar? A justificativa ou o valor, tá? Aí coloquei aqui... A licitação é viável, mas a lei dispensa a sua realização, a realização da licitação, e a licitação é inviável. Numa inexigibilidade, não há competição, é inviável eu realizar um certame. Coloquei aqui também o resumo da inexigibilidade e da dispensa, mas vou passar porque não é o nosso foco, tá bom? Mas deixo aqui para vocês. Só coloquei também aquele resuminho, lembrando que a inexigibilidade é exemplificativo o rol da nova lei de licitações, tá? E na dispensa, ele é taxativo. Só essa lembrança para vocês. Aqui eu assisti uma palestra do ministro Edgar Guimarães e eu gostei muito. E ele me trouxe essa... Eu não tinha me atentado a isso, ele trouxe um diferencial importantíssimo da nova lei. A 866, primeira coisa, ela traz aquisições de materiais, de equipamentos, né, falando do inexigível. E a nova lei, ela trouxe aquisição de materiais, equipamentos, só que ela trouxe também contratação de serviços. Então, aumentou as possibilidades da inexigibilidade. Só que, mais importante que eu achei foi isso aqui, ó. A 866, ela traz, eu tenho que comprovar a notória especialização, lógico, mas eu também tinha que comprovar a natureza singular para eu fazer uma inexigibilidade. A nova lei tirou natureza singular. Gente, maravilhoso. Porque agora eu vou pelo conhecimento. Exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo rapidinho. Fazer uma inexigibilidade de uma palestra para vocês, um treinamento para vocês. Aí vocês vão ao mercado. Vocês podem chamar o Jacobi, podem chamar o Zimmermann. Vão pagar quanto? Né? Mas vocês podem, primo rico, sem problema algum. Vocês vão justificar, eles têm como comprovar a natureza singular. Mas aí, digamos que vocês têm muitos treinamentos, então também não cabe um evento assim de chamar o ministro, chamar o Jacobi, vai chamar a Monique. Como que você vai comprovar a natureza singular da Monique? É mais difícil. É mais fácil você comprovar o meu notório saber. A natureza singular é um pouquinho difícil. Tinha muitos acordos do tribunal penalizando órgãos por esse tipo de contratação. E o pessoal ficava com medo de ser contratado por inexigibilidade, porque não conseguia comprovar. E aí quem responde? O órgão e a empresa também, que foi quem foi contratado. Tá? Então, quando falava assim, vamos fazer uma inexigibilidade, o pessoal falava, não, inexigibilidade não. Faz dispensa, inexigibilidade não, porque como que vai comprovar a minha natureza singular? E aí, a nova lei, o legislador tirou. Gente, muito bom. Então, na nova lei, você pode fazer inexigibilidade, não tem problema, tirou a natureza singular, tá? Que a natureza singular, botei assim, ó, é quando reúne determinadas características pessoais que a individualizam dos demais profissionais. O que eu tenho de diferente do outro? Eu tenho um mestrado. Não, eu tenho um doutorado.
o outro também tem. Então, ainda não individualiza, não mostra que tem que ser aquela a ele executar aquele serviço. Então, de ter tirado essa parte, ficou muito bom. Bom por quê? Eu estou nem falando somente por mim, não. Estou falando no geral nos órgãos públicos, porque isso causava muitos problemas, tá? Então, agora, faço inexigibilidade com menos... Por exemplo, aqui não estou no Sul. Lá no Sul... a gente fez a gente foi contratado por inexigibilidade para fazer uma consultoria e a regulamentação da nova lei. E aí, nós somos um conjunto de 5 profissionais. Um deles é um procurador, e aí teve um outro lá, uma pessoa que eu nem conhecia, passei a conheci nesse projeto, e aí a preocupação dela era, inexigibilidade eu não quero. Porque eu acho que ela já respondeu no outro local. Eu não tenho diferencial para participar de ser inexigibilidade. Como que eu vou comprovar? E aí eu falei, não, olha, esse é pela nova lei, na nova lei não tem a natureza singular, então não tem problema. Aí ela ficou bem mais tranquila. Então, isso agora está sendo tranquilo, não só para os órgãos, como também para as pessoas. Então, lembrando, o que eu vou focar? Natureza, predominantemente intelectual, profissionais de empresas de notória especialização. Isso, lógico. Eu tenho que comprovar que ela tem uma notória especialização daquele tema. Aí, justifica a minha contratação. Tá bom? Então, isso aqui foi muito importante da nova lei. Mas vou passar... Aqui, fornecedor exclusivo, quando é fornecedor exclusivo, artista, vou tirar, que não é nosso foco. A inexigibilidade para serviços técnicos, inclusive a nova lei, ela trouxe o rol desses serviços técnicos. Facilitou também a nossa vida. Estudos, planejamentos, projetos, vou fazer uma obra, um serviço de engenharia, preciso contratar para alguém elaborar o projeto, posso fazer por inexigibilidade. Então, pareceres, perícia, avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, posso fazer tudo agora por inexigibilidade, mais tranquilo. Fiscalização e gerenciamento de obras e serviços. Se eu não tenho no meu órgão um engenheiro, alguém que vá aferir, fazer a medição, posso contratar por inexigibilidade. Despesa de causas judiciais ou administrativas, treinamento de pessoal. Está vendo? Então, tudo agora a gente pode ir para a inexigibilidade direto, justificar e ver o notório saber de quem vai realizar aquele procedimento. Ok? Aqui o que não se aplica, publicidade ou subcontratação, usar profissional distinto. Tá? Que o credenciamento a gente já era utilizado, mas a nova lei trouxe agora, lá no artigo 77, os procedimentos auxiliares, que dentre eles consta o credenciamento, que com ele eu posso fazer uma inexigibilidade, tá? Que também cabe para um serviço, como nós vimos aqui agora, eu quero contratar alguém para fazer meu projeto. Eu posso ter um credenciamento das pessoas que fazem esse tipo de serviço, e quando eu for fazer a minha inexigibilidade, eu vou direto no credenciamento, que eu já tenho credenciado no meu órgão, ok? Inexigibilidade de imóvel também posso fazer, e na nova lei ela trouxe o imóvel em 3 momentos, acho que está depois, deixa eu ver. Ela fala que eu vou voltar, tá? Deixa eu ver só se eu botei. Botei não, porque aqui não é esse, o imóvel não é, eu só botei focado em obras e serviços de engenharia. Imóvel, a gente vai ver, a imóvel, a gente trata agora, a nova lei traz em 3 locais. Eu posso fazer ou dispensa, ou inexigibilidade, ou posso licitar. Então, depende, primeiro, se você tem a necessidade da escolha do imóvel. Aí, se eu tiver a escolha, pode ser inexigibilidade. Então, se não tiver, vai ser licitação. Então, dependendo do seu caso, você atua em todos os locais. Isso aqui eu deixei mais para vocês, tá? Que eu vou focar aqui em obra. Vamos lá. Aqui, se for uma dispensa por valor. Bom, a gente está vendo aqui que para obras e serviços de engenharia, eu posso dispensar até 108.040. Lembrando que esse já é o valor atualizado de 2022. Quando for passar janeiro, esse valor vai mudar, porque a nova lei colocou essa alteração todo ano, uma vez por ano, vai ter a correção dos valores. Diferente que na 866, esses valores ficavam parados por anos, né? E agora, então, estamos em 54.000 para os outros, mas obra, estamos em 108.000 e coloquei o decreto aqui. Em janeiro, vamos ficar atentos que vai sair outro, tá?
Porque vocês já vão licitar provavelmente para o ano que vem. Então, já sabe que esse valor vai mudar. Aqui, se a licitação for deserta ou fracassada, ou seja, quando não houver sucesso na licitação, eu posso dispensá-la. Lembrando que aqui teve diferenças. Por quê? Porque a lei, a 866, diz assim, ó, quando a licitação anterior a esta, então significa que eu fiz uma agora e já tinha feito outra, então já fiz duas. A nova lei tirou isso, não tem mais essa coisa de anterior. Ela diz que se foi em um ano, tem que ter até um ano que eu posso dispensar, só que aí ela coloca aqui, ó, ausência será dispensada quando? Ó, realizada há menos de um ano e manter todas as condições. Manter todas as condições não é mudança, isso já era dessa forma, tá? E lembrando que eu sempre tenho que justificar para repeti-la. Tá? Então, aqui, emergência ou calamidade pública, bom, aqui já pega mais a parte de obra. Por quê? Exemplo, choveu muito, que aqui não é muito, seria atípico, né? Choveu muito, a ponte caiu. Posso fazer um emergencial para a construção da ponte. E aí vem uma mudança. A 866 traz conclusão até 180 dias. Tá? O que a nova lei trouxe? Aumentou o prazo para 1 ano. Sendo que ela aumentou o prazo, mas, por outro lado, ela puxou o tapete. Por quê? Porque ela agora não permite prorrogação e ela não permite que seja feita uma nova, um novo emergencial com aquele mesmo contratado. Então, se fizer um emergencial com uma empresa, caso não seja resolvido, vou fazer outro com outra empresa. O que o legislador quer? Que não fique aquela contratação ad eterna com a mesma por emergencial. Morreu isso, tá? Aqui, quando tem comprometimento da segurança nacional, situações de grave, que são guerra, estado de defesa, intervenção, vou passar, tá? Aqui, nesse quadrinho aqui. Então, aqui é só exemplificativo para a inexigibilidade na dispensa, que é dispensável ou dispensada. A dispensável é taxativo, discricionária e o objeto pode ser diversos. Dispensada é só para alienação de bens, tá bom? Então, o nosso dia a dia é a dispensável, é aquela que eu posso contratar por licitação ou posso fazer uma dispensa, tá? Gente, eu estou passando rápido, porque esse tema aqui, estou só, tá? Tudo tranquilo, mas se quiserem... Vamos lá. Aqui é a documentação normal. A diferença para obra e serviço de engenharia, aqui é a mesma documentação que tem na 866, no artigo 29 ao 31, tá? Aqui está no 62, sendo que a diferença aqui, nós vamos focar nos atestados. A Monique, para os outros, não? Claro que sim. Mas obra e serviço de engenharia, eu vou ter que me atentar mais aos atestados. Primeiro, que eu só coloco aqui, se refere cada documentação. Por exemplo, jurídica, quem é a pessoa, a empresa. Técnica, a informação da empresa e do profissional. Isso aqui é muito importante para a gente, tá? Por exemplo, no nosso caso, ter o CREA, porque obra e serviço de engenharia, a gente vai no CREA. Fiscal, social e trabalhista, que é documentação normal das empresas, CND, FGTS, trabalhista, que tudo a gente puxa pela internet. Econômico-financeira. O que é um documento econômico-financeira? Falência concordata, balanço patrimonial, que para obra e serviço de engenharia é importantíssimo. Por quê? Para a empresa me provar que ela terá fôlego financeiro para manter o serviço, principalmente em caso de obra, até o final, até a conclusão. E a nova lei trouxe uma novidade. Alguém sabe? Em relação a balanço? A nova lei, ela trouxe uma novidade. Ninguém viu ainda? Leu? Pela 866, se pede balanço normal, do último exercício financeiro. A nova lei está pedindo 2. Dos 2 últimos anos. Então, principalmente, quem trabalhar com obra e serviço de engenharia, eu sugiro que peçam os 2. Porque quando eu estou ministrando o curso objetos normais, não sendo de obra, eu falo assim, gente, justifique e pede só do ano anterior. Não, dependendo do objeto, sim, mas como aqui a gente está focando em obra, então aqui eu não dispensa. Obra você não vai dispensar nunca, porque você tem que saber se a empresa vai conseguir realizar aquela obra ou aquele serviço de engenharia, tá? Então, obra eu sugiro que vocês não dispensem, porque a justificativa de vocês tem que ser muito
forte. Sempre tem que justificar. Por quê? Porque ele está no rol lá das relações de habilitação. Você não vai pedir, a lei mesmo diz, você pode dispensar parcial ou totalmente, desde que justificado. Então, você vai ter que justificar, tá? Então, a nova lei, ela pede 2 anos anteriores. Porque, se fosse normal, eu falaria, eu não pediria 2. Até porque vocês vão usar o SICAF, não vão? Vocês vão usar o compras. No SICAF tem o balanço do ano anterior. Não vai ter o do outro. E se ele esquecer de mandar? Aí, inabilitar alguém. Porque o fornecedor vai estar acostumado a mandar um balanço. Porque por anos, quantos anos nós fazemos de licitação? Né? Você vê, só eu, 25. E aí, eu peguei o decreto-lei 267. Sempre foi pedido um balanço. Aí, agora, a gente vai passar a pedir 2. Quem não lê edital vai errar. Que licitante não leu o edital na íntegra. E aí, se a gente pede 2, deixe bem claro. Na hora de pedir lá documento para o fornecedor, você vai pedir pelo chat. Aí você vai colocar, senhor licitante, se encaminha a documentação e se atente ao item tal, onde pedimos os 2 anos anteriores. Eu vou dar bem ênfase, assim, bem destaque, quando eu pedir 2. Para o povo não errar por falta de leitura. Tá bom? Então, cuidado com isso, que aqui tem uma diferença da lei. No caso de obra, a administração ela vai publicar o contrato 2 vezes, 25 dias úteis após a assinatura do contrato e 45 dias úteis após o término do contrato. Então, por quê? Informando o quê? Valores, prazos, porque os controladores querem ver o quê? Quanto começou, quanto terminou, como é que foi, tá? Então, isso tudo agora é nova exigência, essa daqui da publicação do final. Então, como isso é específico para obras, eu sugiro que vocês marquem isso aí em vermelho, porque primeiro que é uma coisa nova. Nós não teremos o hábito, não temos ainda, mas passaremos a ter, tá? Aqui só um resumo da divulgação dos contratos. Então, 20 dias para vindos de licitação, 10 de contratação direta, e se houver urgência, a eficácia dele começa a contar imediato e publica o contrato, sempre, ok? Aqui, garantia, lembrando o quê? O que vai ser o diferencial aqui no nosso caso? Essa parte aqui, ó. Por quê? Seguro garantia. A gente viu que para casos de obra, eu vou poder pedir o quê? Exigir que seja seguro garantia. Porque a gente sabe que a empresa, o contratado, ele pode escolher qual a modalidade de garantia. Mas se for para obras, não. Aí mas, lembrando, a lei fala que isso é obrigatório para grande vulto. Mas, digamos que não seja grande vulto, você pode solicitar, a não ser que ele entre, algo, tá bom? Outra coisa, definitivo, esse termo circunstanciado. Gente, eu vejo um monte de processos por aí que acaba o serviço e não faz o termo de conclusão. Tem que ter esse termo de conclusão. Outra coisa, quando refere-se à obra, as pessoas confundem muito livro diário de obra com o livro do fiscal. O livro do fiscal é uma coisa, o livro diário da obra tem que ficar lá na obra, é outra coisa. O do fiscal é o que fica com ele, onde ele tem as anotações dele. Então, é bom vocês entenderem essa diferença, tá? Depende de quem vai estar responsável lá pela parte lá. Pode ser o preposto, pode ser o fiscal que tenha conhecimento para tanto, tá? E aí depende como vocês acordaram lá. Oi? Porque conforme vai executando, vai marcando, colocando os prazos, as medições. Cabe, na realidade, ao fiscal conferir, ou essa pessoa que esteja dando apoio ao fiscal, tá? Então, por isso que são documentos distintos, porque um fica na obra, a empresa, o preposto vai, ou alguém lá da empresa vai preencher, e o do fiscal não, fica com ele é que anota tudo. Então, não confundam esses 2 documentos, por favor. Aqui os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo. Agora aqui, vamos pular direto para o 5º. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados pela falha do projeto. Então, tem que ver se vai ser falha do projeto, falha da execução. Isso tudo tem que ser identificado. Por quê? Porque quem executou foram pessoas diferentes.
Então, tem que identificar. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administração não examinará o contratado pelo prazo mínimo de 5 anos. Admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados, pela funcionalidade da construção, da reforma, recuperação ou da ampliação desse imóvel. E, no caso de vício, defeito. Gente, isso aqui por quê? É uma construção, não é aquela coisa que ele vem, presta um serviço e vai embora. É algo que vai ficar intenso e ad eterno. Então, tem que ter ainda uma garantia após a conclusão, ok? Isso vai encarecer nosso serviço? Lógico, mas é necessário, tá? Isso tem que constar no edital, tudo direitinho. Para que se possa definir um modelo de gestão, se faz necessário ter definido o modelo de execução e, sobre este, definir algumas questões como: quais serviços necessitarão de gestor e fiscal e as principais atribuições da fiscalização técnica e da fiscalização administrativa. Então, olha só, em se tratando aqui dessa parte de obra, já lá no planejamento, lembra que lá no planejamento a gente já tem que determinar quem serão os responsáveis pelo gestor, pela gestão e a fiscalização. Então, aqui já tem que colocar logo qual a atribuição de cada um. Segmentar as etapas de recebimento provisório e definitivo. A metodologia dos recebimentos provisório e definitivo dos serviços, conforme a unidade de medida do objeto, para fins de liquidação. Averiguação do valor apresentado na nota fiscal, que é o batimento da descrição. Por quê? Gente, a descrição tem que estar exatamente igual ao que foi contratado e executado. Aquela parte que ele estava um total contratado e a descrição da nota, a parte exata que ele atendeu, que ele já executou, tá? Porque a gente paga por parcelas. Definir as regras internas da autorização e prazo do processo de pagamento conforme cronologia prevista nessa lei. A gente lembrando que a lei colocou ordem cronológica para pagamento. Então, para a parte de obras e serviços também não será diferente. E aqui, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, ele fez uma resolução. Aí eu trouxe aqui, ó, estabelece critérios e diretrizes para os gestores públicos procederem à verificação da qualidade de obras públicas e acionem diretamente os construtores para a efetivação das garantias legais de solidez, segurança e funcionalidade. Então, esse daqui do Tribunal de Contas de Pernambuco, eu gostei bastante, e ele é específico, então, porque ele é só para obras e serviços de engenharia. Então, quem trabalhar com essa parte, dê uma olhadinha, por favor. Eu peguei só o principal aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia. Não peguei na íntegra, não. Sei que aqui, já pulei para o terceiro, ó. Os agentes públicos de unidades jurisdicionais do tribunal que sejam responsáveis pela contratação, pelo recebimento, pela administração de obras de engenharia civil, deverão providenciar a realização de inspeção nas obras públicas para a verificação da qualidade. Está falando de qualidade. Deverão ser realizadas pelo menos 2 inspeções nos 4 primeiros anos após o recebimento da obra. Após. Ele está querendo dizer que, mesmo assim, concluiu a obra, permanecerão aqueles servidores, gestores e fiscais responsáveis ainda por essa contratação. Preferencialmente pelo agente público responsável pelo referido recebimento. Após as inspeções, deverá ser elaborado relatório técnico de qualidade da obra, na hipótese da existência de qualquer problema de solidez, segurança ou de funcionalidade. O relatório de qualidade deverá ser acompanhado de planilha orçamentária que quantifique os custos da obra e os serviços necessários à readequação dos problemas encontrados. A qualquer tempo, antes do prazo de 5 anos após o recebimento definitivo da obra, caso constatada a existência de problema de solidez, segurança e funcionalidade, deverá ser elaborado um relatório de qualidade. Isso aqui é muito bom, porque quando a gente coloca isso no nosso CR, a gente amarra a responsabilidade, prende ali. Porque, olha só, uma empresa, geralmente ela pensa assim, já construí, já entreguei, já recebi, acabou. E não é assim.
Ou então, a gente vê muito em repórter quando acontece um acidente. Aí vão ver quem construiu, qual foi o prazo, como é que estava a planilha. Mas a gente tem que deixar claro já para o contratado que ele tem essa obrigação conosco nesse prazo de 5 anos. Então, eu trouxe aqui, se vocês quiserem, depois quiserem adotar algo parecido, esse está muito bom. Concluída a elaboração desse relatório de qualidade, caso tenham sido identificados problemas na obra, o gestor público responsável pela obra deverá providenciar a notificação da empresa executora, dando conhecimento dos termos do referido relatório, bem como da planilha orçamentária correspondente. Quando da notificação, deverá ser fixado o prazo para que a empresa repare os defeitos e as irregularidades apontadas nesse relatório de qualidade. A notificação de que trata o presente artigo deverá atender ao modelo... Aí é que eles botaram um modelo lá no anexo 2, mas aí eu nem trouxe. Caso a empresa responsável pela execução da obra apresente justificativa para a não realização dos devidos reparos apontados no relatório de qualidade, o setor lá do tribunal responsável pela execução da obra deverá proceder à análise das justificativas apresentadas, preferencialmente com a participação do agente público responsável pelo recebimento da obra. Finalizada a análise da justificativa apresentada, o ente público comunicará suas conclusões à empresa, concedendo-lhes prazo para que se manifeste. Bom, ou seja, esse aqui é o que eu falei para vocês, é somente como modelo, tá bom? Se vocês quiserem lá depois dar uma olhadinha no completo, tá muito bom. Garantia contratual, nós já vimos. Falamos sobre, aqui vocês veem que eu já estou falando direto de garantia contratual. No outro módulo nós falamos de garantia de proposta e garantia de contrato. Então aqui é só a contratual, tá? Então é para quê? Assegurar, garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela empresa. Prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência desta mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. E todas as vezes que nós fizermos um aditivo, uma prorrogação, tudo isso a garantia tem que acompanhar, ok? Baseado em quê? Baseado que no edital diz que o contratado deverá manter as condições originais. Então, vamos sempre corrigir. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas. Então, o seguro-garantia permanece, continuará. Que aí é ele e a seguradora que vai cobrar dele, tá? Nas contratações de obras, serviço e fornecimento de garantia, poderá ser de até 5% o valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para 10%. Lembra que nós falamos até os percentuais de garantia? Normal, 5 pode ir até 10 ou até 30, dependendo do contrato, tá? Então, aqui é essa parte. E esse parágrafo único aqui é muito importante. Por quê? Gente, atualmente, com a nova lei, a gente pode fazer um contrato, se ele for continuado, de até o quê? Quantos anos? Inicialmente? 5 anos. Prorrogáveis até mais 5, que eu posso ir até 10. E fora que eu tenho contratos que podem ser o quê? Já 10, 15, não é isso? E como é que a gente vai fazer? Como é que seria com a garantia? Então, já nessa dúvida, imagina eu pegar um valor de um contrato de 5 anos para eu fazer uma garantia, o contratado prestar essa garantia. O valor será absurdo. Então, a própria lei já resolveu isso, tá? Ela colocou no parágrafo único, ó, nas contratações de serviço e fornecimentos contínuos com vigência superior a 1 ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais previstos no CAPT. Tá? Então, sempre eu vou tomar como base o valor anual do contrato para decidir sobre garantia. Então, já é bem claro, não tem dúvida quanto a isso. Nas contratações de obras e serviços de grande vulto, eu posso ir até 30%. Então, esse muda. Lógico, tenho que justificar? Com certeza. Lembrando que toda ação deve ser justificada. Mas aqui é fácil justificar, né? A complexidade, o valor.
A garantia prestada pelo contratário será liberada ou restituída após fiel cumprimento. Caso tenha algo, desconta-se da garantia. Aqui nada mudou. Tranquilo? Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir, poderá, a prestação de garantia na modalidade seguro-garantia e prevê a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento do contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato. Aqui está dizendo que o edital poderá, então eu não sou obrigada, mas caso o gestor considere que tem que pedir, você peça e ele é obrigado a atender, ok? Só que aqui é bem claro. Neste caso, a garantia ser exigida, porque é discricionário a administração, será prestada na modalidade seguro-garantia. Para obras e serviços de engenharia de grande vulto, a garantia, se exigida, terá que ser prestada como seguro-garantia. Nas demais contratações de obras e serviços de engenharia, a administração poderá exigir a garantia na forma. Então, aqui está o poderá, vocês já sabem por quê. Porque é discricionária a administração. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo entendendo? Olha lá, vou indo, hein? Aqui só aquele resuminho, então 5% é em regra, depois eu posso, dependendo da complexidade, até 10% ou 30% para grande vulto. Após a execução do contrato ou extinção por culpa, aqui é a devolução, tá? Que a garantia é devolvida, e aqui eu só botei para não confundir com aquela garantia de proposta que nós já vimos anteriormente, tá? Bom, agora a gente começa mesmo a entrar, agora a gente começa a entrar no nosso tema de obras e serviços de engenharia, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar a ver serviço comum e serviço especial de engenharia. Olha, aqui é a definição da própria lei, que eu não vou ficar lendo, que a gente já leu, que fala que o especial é o que tem a heterogeneidade ou a complexidade, tá? Vou ver esse meiozinho aqui, ó. Os bens e serviços comuns podem ser definidos objetivamente, são especificações usuais de mercado. Os bens e serviços comuns devem ser licitados sempre na modalidade pregão, tá? Obrigatoriamente. Então. Bom, aqui, ó. Primeiro vamos começar a ver agora, se é obra, tem que ter projeto básico, anteprojeto e projeto executivo, tá? Toda obra tem que ter. E aqui, anteprojeto, é uma peça técnica com todos os subsídios necessários à elaboração de um projeto básico. Cuidado que tem muita gente fala que é um resumo de um projeto. É um projeto resumido, não é resumido, ele tem todas as especificações, só que o seu formato é diferente, tá? E é uma base um pouco mais simples, mas não é resumida, é mais simples, que terá as informações necessárias à elaboração do projeto básico, possuindo informações sobre a necessidade da administração, prazo de entrega, estratégia de projetos. Então, ele tem que ter todas as informações. A diferença é que de uma forma mais simples. Isso aqui vai fazer toda a diferença em relação à obra por causa da forma do projeto que a gente vai executar, tá? Pode deixar que vocês vão entender daqui a pouco. Projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes com um nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Então, bom, essa descrição aqui já me deixa claro que, para eu elaborar um projeto básico, eu tenho que antes fazer o quê? O ETP. Então, tenho que fazer ETP também para a obra? Sim, você vai ao mercado, vai decidir o que vai ser feito, como vai ser feito, vou construir alguma coisa, não vou reformar, o que eu vou usar. Então, sim, também terá que ter um ETP, tá?
O projeto básico, por sua vez, é um pouco mais detalhado, pois contém o conjunto de elementos necessários e suficientes, com o nível, mesma coisa, com o nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço, ou o complexo de obra e serviço da licitação, tá? Então, assim, o projeto básico define o que é a obra ou serviço, com os levantamentos topográficos, soluções técnicas. Tudo bem? Então, ele é mais detalhado. Então, um é mais simples e o outro é mais detalhado, tá bom? E o projeto executivo? Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, materiais e equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Bom, aqui, essa aqui a nova lei trouxe. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar especialmente o quê? Disposição final ambiental adequada aos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Por isso que a gente tem que fazer ETP. Lá no ETP vai decidir o que vai fazer com a sobra, com o descarte, com os entulhos, vai jogar aonde, vai fazer o quê? É material plástico, é de isopor, o que tem que fazer, tá? Lembre-se que a nova lei ela está preocupada com a sustentabilidade. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental. Exemplo, quando tem uso de madeira, a gente pede aquele certificado de reflorestamento, tá? Só para dar uma ideia para vocês. Utilização de produtos, equipamentos e serviços que comprovadamente favoreçam a redução do consumo de energia e recursos naturais. Você vê a maioria dos prédios novos agora, que estão sendo construídos agora, eles já estão com captação de água de chuva, já estão com placa solar. Tá? Então, isso tudo já tem que estar pensado antes para estar no projeto. Avaliação do impacto de vizinhança na forma de legislação urbanística. Então, tem que olhar a legislação urbanística para ver o período de trabalho, o que pode afetar com os vizinhos, tá? E tudo em relação a barulho, destruição, o que pode afetar as outras construções, a própria moradia. Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico, material, inclusive por meio de avaliação de impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas. Acessibilidade para pessoas de deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, tudo isso a nova lei está focando, gente. Então, em parte de obra, ela trouxe o artigo 45 só focando nesses incisos, tá bom? Então, quando for elaborar um ETP para a obra, você já pega todo o artigo 45 e vai ticando lá, porque você vai ter que ver todos esses incisos. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, serão admitidos os seguintes regimes. Aqui começam os regimes para obras e serviços de engenharia. A gente vai comentar sobre cada um deles. Empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, empreitada integral, tá? Agora aqui, contratação por tarefa, integrada, semi-integrada, fornecimento e prestação de serviço associado. Empreitada por preço unitário, contratação da execução de obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. A empreitada por preço unitário, que é quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Peguei aqui vantagens e desvantagens, tá? Do acórdão do Tribunal de Contas. Pagamento apenas pelos serviços efetivamente executados, que não é uma tarefa, não quero chamar de tarefa, senão vocês vão confundir depois. É um serviço executado, vou chamar assim, vamos lá, vamos continuar. Apresenta menor risco para o construtor, na medida que ele não assume o risco quanto aos quantitativos de serviço. Riscos geológicos do construtor são minimizados. Por quê? Porque a quantidade de serviço já vem determinada para ele executar. Então, o risco não é dele, sim do projeto.
A obra pode ser licitada com um projeto com um grau de detalhamento inferior ao exigido em uma empreitada por preço global ou integral. Lógico, vai ser bem mais reduzido o serviço. Desvantagens. Exige rigor nas medidas de serviço, sim, porque se tiver uma quantidade aqui errada, você vê, a responsabilidade vai ser do projeto. Então, a desvantagem, mais esse rigor nas medições, favorece o jogo de planilha. Por quê? Porque a gente pode usar mais um item que é mais caro e menos o outro por ser mais barato, porque ele recebe pelo item que ele executa. Necessidade frequente de aditivos para a inclusão de novos serviços ou alteração dos quantitativos dos serviços contratados. Preço final do contrato é incerto, pois é baseado em estimativa de quantitativos que podem virar durante a execução da obra. Então, eu coloco uma quantidade X, mas provavelmente eu necessite de mais, então aquilo vai aumentando. Exige que as partes negociem preços unitários quando ocorrerem alterações relevantes dos quantitativos. Exemplo, eu vou usar muito mais, cimento do que eu imaginei anteriormente. Então, vamos renegociar esse valor, porque a quantidade era pequena, agora a quantidade é grande. Então, existem essas renegociações, então isso é desfavorável. E não incentiva o cumprimento de prazos, pois o contratado recebe por tudo que ele fez, mesmo atrasado. Então, lógico, existe um cronograma físico-financeiro, sim, mas ele recebe, ele fez depois, vai receber depois. Então, a gente não tem aquele rigor na cobrança dos prazos. Tá? Então, empreitada por preço unitário, indicado para contratação de serviços de gerenciamento, supervisão de obra, obras executadas abaixo da terra, o que apresentam incertezas intrínsecas, porque abaixo da terra eu posso não determinar a quantidade exata do que eu vou gastar. Às vezes, só quando eu abro é que a gente vê quanto vai precisar. Então, é indicada para esse tipo de serviço. Execução de fundações, serviços de terraplanagem, desmontes de rochas, implantação, pavimentação, duplicação e restauração de rodovias, canais, barragens, adutoras, perímetros de irrigação, obras de saneamento, infraestrutura urbana, obras portuárias, drenagem. Bom, todos esses daqui, poço artesiano, drenagem de solo, escavação, fundação. Então, esses itens aqui, o Tribunal de Contas indica para esse tipo, tá? Que é empreitada por preço unitário. Então, você vê que são bem específicos. É exemplificativo, tá, gente? É empreitada por preço unitário ainda. Vamos lá. Aqui é um acórdão, Ao elaborarem as suas respectivas propostas, os interessados vão fazer sua cotação com preço certo de unidades determinadas. Por exemplo, eles sabem que terão que drenar água do solo, mas não sabem a quantidade. Por isso, na sua proposta, não vão cotar o preço por metro cúbico de água drenada. Até, lógico, eles não sabem a quantidade, eles vão dar o preço cheio deles. O mesmo será feita para os demais itens da proposta. Assim, o regime de execução será o de empreitada por preço unitário. Por isso que é preço unitário, é para fazer executar aquela parte do serviço. E a obra, o processo de contratação pública esclarece que, se for possível, antecipadamente, precisar a quantidade do objeto, o regime deve ser a empreitada por preço global. Se não for possível, o regime deve ser empreitada por preço unitário. Então, ele diz o seguinte, antecipadamente precisar a quantidade. Se eu não consigo, o regime deve ser empreitado. Se eu conseguir, é regime por empreitada global. Se não for possível precisar essa quantidade, que eu faça por preço unitário. Ok? Então, o melhor exemplo é esse. Quando a gente cava a terra, eu acho uma rocha ali, eu acho alguma coisa. Aqui, é a drenagem. Eu não sei quanto eu vou drenar de água. Porque se for pouquinho é um valor, se for muito é outro. Então, eu não tenho como ser precisa na quantidade, eu uso o regime por preço unitário. Ok? E a empreitada por preço global.
Empreitada por preço global, contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Por quê? Porque eu já tenho a precisão da quantidade. O que nós lemos aqui no acordo anterior? Que eu tiver precisar a quantidade do objeto. Se eu tenho a quantidade do objeto, eu faço por preço global. Tá? Que aí eu já fecho tudo. A empreitada por preço global deve ser adotada quando for possível definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem executados. Então, a diferença é a precisão da quantidade nesses dois tipos, ok? Mesma coisa, do Tribunal de Contas, vantagens e desvantagens. Simplicidade na medição, ou seja, medição por etapas concluídas. Vai concluindo, vou medindo e vou pagando. Menor custo para a administração pública na fiscalização da obra. Valor final do contrato é, em princípio, fixo. Então, vou gastar 100 mil naquilo, porque eu já precisei tudo e tenho toda a quantidade, sei tudo que eu vou usar. Restringe os pleitos do construtor e assinaturas de aditivo, que entende-se que eu não vou ficar fazendo aditivos. Dificulta o jogo de planilha e incentiva o cumprimento dos prazos, pois o contratado só recebe quando conclui uma etapa. Ok? Desvantagens. Como o construtor assume os riscos associados aos quantitativos de serviço, o valor global da proposta tende a ser superior, se comparado com o regime por preço unitário. Tendência de haver maior percentual de riscos em imprevistos, aonde? No BDI, tá? Do construtor. E a licitação e construção exigem projeto básico com elevado grau de detalhamento dos serviços. E nem sempre a gente tem esse detalhamento, essa riqueza desse detalhamento. Então, isso é uma desvantagem, tá? Tranquilo? Indicado para quê? Contratação de serviços e projetos, elaboração de pareceres e laudos técnicos, obras e serviços executados acima da terra, que apresentem boa precisão na estimativa de quantidades, a exemplo de uma construção de um edifício, linhas de transmissão. Linhas de transmissão são estruturas para suporte de torres, tá? Então, o próprio tribunal já está sugerindo aqui esse tipo de obra e serviço de engenharia para utilizarmos a empreitada por preço global, tá? E a empreitada integral. Contratação de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas da obra, serviço e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado, até a sua entrega ao contratante em condições de entrada de operação. Eu já vou entrar para trabalhar. Ele vai entregar tudo pronto, com características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos e legais para a sua utilização com segurança estrutural e operacional. A empreitada integral ocorre quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas da obra, serviço e instalação necessárias sobre inteira responsabilidade dele, tá? Então, a integral, gente, a integral é tudo, o nome já diz, tá? Olha só, o objeto deve ser entregue em condições de entrada em operação, ou seja, já vou entrar no hospital para começar a atender, já fiz em escola. Tendo sido atendidos requisitos técnicos e legais para a sua utilização em condições de segurança, características adotadas para a finalidade, a empreitada integral, a administração delega à empresa contratada todas as obrigações relativas ao objeto contratado, o qual deve ser entregue dentro do prazo e totalmente em condições para iniciar a sua operação. A administração pública compra da empresa licitante vencedora um pacote fechado. Pode-se fazer uma comparação com o que, no meio rural, se chama de compra de porteira fechada, quando se compra uma fazenda em pleno funcionamento, transferindo-a apenas ao dono. Tá? Tranquilo?
A empreitada integral, também conhecida como turnkey, que é as chaves, né? É uma variação de empreitada por preço global. O que a peculiariza é a abrangência da prestação imposta ao contratado, que tem o dever de executar e entregar um empreendimento em sua integralidade. Ou seja, já entra com tudo, tá? Esse aqui é lá do livro do Marçal, que eu trouxe para vocês. Tranquilo, gente? A empreitada por preço integral se subordina a regime de medição e pagamento. Oi? Pagamento equivalente ao da empreitada por preço global, não admitindo que tais atividades sejam vinculadas à unidade e preços unitários, mas sim ao cumprimento das metas de resultados estabelecidos no cronograma físico-financeiro, tá? Mas lembrando, gente, tem que ter preço unitário para tudo, tá? Não se esqueçam disso. Aqui um outro acórdão que eu trouxe também, o regime de empreitada integral previsto no artigo 6º, deve ser considerado na condução de projetos de vulto e complexos, em que a perfeita integração entre obra, equipamento e instalação se mostre essencial para o pleno funcionamento do empreendimento. A exemplo de obra em hidrelétricas. A adoção deste regime de obra pública, fora dessas circunstâncias, pode ferir o princípio do parcelamento, ao incluir no escopo a ser executado por empresa de construção civil itens que poderiam ser objetos de contratação à parte, como equipamentos imobiliários. Então, cuidado, tem que ter uma boa justificativa, tá? Oi? Entraria, pode ser, vai estar as cadeiras, vai botar tudo, entrega, pode, sem problema algum, tá? Aqui, o regime de empreitada integral previsto na lei deve ser considerado na condução de um projeto de vulto e complexo. Projetos de vulto, altos valores e complexos, tá? Aqui, contratação por tarefa. Contratação por tarefa, regime de contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material. Uma tarefa, gente... Qual pode ser uma tarefa? Pintura de uma obra ou uma reforma. Pintura de uma sala. Pintar essa sala é uma tarefa. Chamar alguém para pintar só a sala. Troca do vidro é uma tarefa. Vem alguém aqui e troca somente o vidro, tá? É um pequeno serviço. A tarefa ocorre quando se contrata mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo. A tarefa decorre de obra ou serviço de pequena monta e a administração pode ou não fornecer o material. Por ser de pequeno custo, não há necessidade de licitar nem de assinar um contrato formal. Basta que o tafareiro dê um recibo correspondente ao pagamento, efetuado o que será pago com a verba denominada pronto pagamento. Aqui ele está dando um exemplo de pronto pagamento. Voltar ao exemplo da troca do vidro. Troca do vidro é um pronto pagamento. Agora, se fosse uma pintura, eu já até faria um contrato, mas aí também pode até não ser licitação, porque pode ser uma dispensa, pequeno valor, que eu não vou pintar o prédio inteiro, estou falando pintar uma sala, é só uma tarefa, é um pequeno serviço, ok? A administração pública pode contratar o conserto de estofados de cadeira ou a confecção de bordados nos uniformes dos servidores, então pequenos serviços, ok? Agora, gente, olha só, agora é contratação integrada, é diferente, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso. Ó, o fundamento que inspirou a contratação integrada foi o de permitir que a administração se beneficie na atuação dos particulares que poderão, nesses casos excepcionais, gozar de ampla liberdade para elaborar o projeto básico e executivo. Olha, então, cuidado, o inciso 5 é diferente. Aqui ele já está dizendo que ele vai elaborar o projeto básico e o executivo, de acordo com as metodologias e critérios que lhes pareçam mais adequados para a execução do objeto.
É por isso que, na contratação integrada, a obrigação imposta ao poder público se restringe à elaboração do anteprojeto de engenharia que forneça, de forma clara e tanto quanto possível completa, a descrição do problema e da solução respectiva que são esperados com a execução do contrato. Então, na contratação integrada, a administração pública ela só vai elaborar o anteprojeto, que é aquele projeto que contém todas as informações, porém mais simples. E a empresa que vai elaborar o projeto básico e o projeto executivo. Isso é o que difere esse tipo de contratação, tá? Que é o regime de contratação integrada. Não por outro motivo, mesmo que a nova lei não tenha disciplinado o tema com a clareza e detalhamentos necessários, sua interpretação sistemática e finalística não admite construir outra conclusão senão aquela que afirma que o cabimento da contratação integrada é excepcional, restrito aos casos em que as complexidades do objeto, que pode ser executado de diversas formas distintas, torna inconveniente o estabelecimento prévio dessas questões no projeto básico, justificando que essas definições sejam realizadas pelo próprio licitante, que se encarregarão de elaborar tal projeto. Então, gente, quem vai determinar isso? Bom, quem estiver elaborando esse projeto, junto com o superior do órgão, a parte da parte técnica, tá? O corpo de engenharia, não sei, do setor responsável, é que vai determinar essa escolha dessa contratação integrada, tá bom? Então, tem que... vou falar mais aqui sobre ela para vocês verem aqui. A escolha do regime é pautada por situações em que o mercado oferece mais de uma solução técnica possível para a execução daquela obra ou serviço, desconhecidas pela administração pública. Essa parte desconhecidas pela administração pública, o que nos vem à mente? O que nos remete? Diálogo competitivo, tá vendo? Só que aqui está dizendo só que tem várias, aqui existe. No diálogo não existe. Lembre-se disso, tem que ter uma inovação. Aqui não está falando de inovação, mas aqui está falando que, olha, o mercado oferece mais de uma solução técnica possível para a execução daquela obra ou serviço, desconhecidas da administração. Nós não conhecemos, mas já existe. E aí nós fazemos o quê? O projeto anteprojeto, que é aquele mais simples, tá? Com menos detalhamento, mas a gente deixa em aberto para que a empresa elabore o projeto básico e o executivo, baseado o quê? Nas soluções técnicas existentes, que ela mesma vai escolher e vai elaborar. E a responsabilidade é dela. Conferindo-se ao contratado a liberdade de escolha da metodologia eficaz, pela qual aquela apta a produzir, ao fim, os resultados almejados pela contratação. Quando a condição a ser atendida é a possibilidade de utilização de diferentes metodologias na execução da obra ou do serviço, elas devem referir-se a aspectos de ordem maior e de grandeza e qualidade, capazes de ensejar uma real concorrência entre propostas envolventes de diferentes metodologias e propiciar ganhos reais. Por quê? Porque eu vou disponibilizar na minha licitação o meu anteprojeto. E aí cada empresa que vai montar o seu projeto básico e vai participar da licitação para ganhar. Então, por isso podem vir diferentes metodologias, tá? O importante é que tem que atender a minha necessidade, com a qualidade exigida. Vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil, tá? O projeto executivo é elaborado pelo contratado, o projeto básico é elaborado pelo contratado, só o anteprojeto é elaborado pelo órgão. Então, é bem mais complexo. Então, eu vou utilizá-la excepcionalmente, tá? Palavras do Tribunal de Contas.
pela desnecessidade de prévia elaboração do projeto básico para início da licitação na contratação integrada e uma clara redução dos agentes num determinado projeto, verifica-se, em tese, uma ampla redução do tempo necessário para que seja realizada a licitação. Porque entende-se que, para se elaborar o projeto básico, tem um tempo ainda maior. E, nesse caso, como o órgão só vai elaborar o anteprojeto, que ele é mais simples, o fará em tempo menor. Utilizando-se um exemplo, a Infraero contratou, por meio de RDC presencial, as obras de ampliação e reforma do aeroporto de Curitiba, sobre a égide de regime de contratação integrada. O aludido certame foi processado e concluído excepcional prazo de 82 dias. Então, rápido demais. Hã? Razoável? 82 dias, bem rápido. Por meio de contratação integrada, por sua vez, o poder público encontra-se diante de uma alternativa mais vantajosa, tendo em vista que, conforme já explanado, há uma redução do tempo necessário para a realização da licitação, em virtude de redução de detalhamento técnico do estudo de engenharia, exigência somente de um anteprojeto de engenharia, ao invés da conclusão de um projeto básico, e redução de stakeholders, que podem afetar o empreendimento, tendo em vista que, sendo uma empresa ou um grupo de empresas, somente haverá um contratado para todo o processo, desde a elaboração do projeto básico até a entrega do empreendimento em plena operação. Então, vamos lá. O que são os stakeholders? São os agentes políticos que decide pela realização da licitação de um determinado empreendimento. Em consequência, necessário se faz a realização de um prévio certame para a contratação da empresa responsável pela elaboração desse projeto básico. Uma vez que ele for finalizado, procede-se à publicação do edital de contratação de empresa de engenharia que prestará os serviços de obras civis. Determinados empreendimentos demandam não somente a expertise de obra civil, mas também de instalações eletromecânicas, demandando, no caso, uma segunda empresa para que se possa realizar a aludida etapa. Os editais geralmente buscam a formação de consórcios de empresas, de modo que uma cuide de uma obra civil e outras das instalações eletromecânicas. Assim sendo, até a conclusão do empreendimento, muitos stakeholders exercem suas respectivas influências no projeto, culminando em diversas percalços no decorrer do empreendimento. Ele está querendo dizer que quando tem muitas interferências políticas, quando a gente ainda vai realizar a licitação, elaborar projeto básico, porque tem que contratar alguém para fazer esse projeto, a gente envolve outras pessoas. Tá? E nesse caso, não. Nesse caso, eu só faço o anteprojeto internamente e faz-se a licitação e quem for contratado que ficará responsável por tudo, tá bom? Então, stakeholders podem ser pessoas de diversas áreas, pessoas de áreas, organizações, entidades, ou todos que estão interessados, direto ou indiretamente, em um projeto. Então, não só do órgão, até de empresas também. Então, tem muitas influências. Outro inciso, fornecimento e prestação de serviço associado. Regime de contratação em que, além do fornecimento do objeto, o contratado responsabiliza-se por a sua operação, manutenção ou ambos, por tempo determinado. Regime de contratação administrativa em que, além do fornecimento do bem ou do objeto, o contratado se responsabiliza também pela sua operação, manutenção ou ambos, por tempo determinado, por meio de um único ajuste. Portanto, ou seja, eu faço só um contrato, tá? Para que ele tenha todas essas ações.
único ajuste. Portanto, é possível que a administração contrate o fornecimento de um bem ou a realização de uma obra pretendida e os serviços necessários à sua regulação, à sua regular operação, gerando potenciais ganhos em eficiência e celeridade, se comparado com duas contratações distintas para os mesmos objetivos. É a possibilidade específica de execução contratual que envolve duas fases: a obrigação de dar, né, que é o fornecimento do objeto, e a obrigação de fazer, que é a prestação de serviço associado, ou seja, daquele mesmo objeto, que é para atender a uma única necessidade. Então, eu só faço uma licitação e ele resolve tudo, ok? Eu compro A e ele mesmo faz a manutenção. Tudo bem? Isso, tá bom? Então, para fazer uma contratação única. Contratação semi-integrada. Então, nós vimos a integrada, agora a semi-integrada. Regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo. Então, é só o executivo. Quem vai fazer o projeto básico, então? O órgão, tá? Então, essa é a semi-integrada. Executar obras e serviços de engenharia, fornecer os bens, prestar os serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. A responsabilidade pela inclusão do regime jurídico nas contratações públicas, do regime de contratação semi-integrada, ele foi criado na Lei 13.303, chamada por alguns que é a Lei das Estatais. Nos termos estabelecidos lá no artigo 42, esse regime é qualificado como contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem e realização de testes, tá? Então, o contratado se responsabiliza integralmente pelos riscos associados à operação do projeto básico. Mas lembrando, então, ó, o contratado, ele se responsabiliza integralmente por esses riscos, mas o projeto básico é do órgão. Isso é o que difere a semi da integrada, tá? Eu fiz um quadrinho aqui, para depois a gente dar relembrar e falar umas diferenças para a gente do que eu estou falando. Desculpa, gente, são muita informação, muitos quadros, mas não tem como, tá? A parte de obra é um pouquinho mais detalhado. Então, o cabimento da contratação semi-integrada é verificada naquelas situações em que a administração, embora possua meios para fornecer todas as definições inerentes ao projeto básico, verifica ser oportuno permitir que, em determinadas frações do seu conteúdo, os particulares gozem de liberdade para sugerirem inovações que se mostrem mais eficientes. São fatores que são levados em consideração para alteração do projeto básico na contratação semi-integrada. Redução de custos, aumento de qualidade, redução do prazo de execução, facilidade de manutenção e operação. Então, no caso de redução de custos, trata-se de um elemento que deve ser apreciado com cuidado e com expertise, pois ele tem potencial ser mal estruturado, de diminuir a qualidade da contratação. Então, sempre é importante observar a qualidade técnica da solução adequada do projeto básico sugerida. Porque no projeto básico a gente sugere uma adequação, ou sugere uma forma de execução, né, da qualidade. E o projeto executivo é quando ele faz outra forma. Ele sugere uma mudança, uma alteração, aí executa e elabora já um projeto executivo que vai ter essa diferença entre o executivo e o básico, ok? E aí essa responsabilidade da alteração é dele e não nossa. E aqui eu coloquei as três que possa ter alguma confusão entre elas. E aí eu coloquei empreitada integral, contratação integrada e contratações semi-integrada. Então aqui, empreitada integral primeiro.
A contratação de empreendimento em que a sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas da obra, obras, serviços e instalações necessárias sob inteira responsabilidade do contratado, que é a construção civil de uma hidrelétrica, que é o turnkey, que é só ligar a chave, tá? E já começa a funcionar. E aí a administração elabora o projeto básico. E a contratação integrada contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo. E as contratações integradas foram previstas lá na lei, pela primeira vez em regulamento simplificado, na lei aqui 2.745 de 98. E ela foi trazida, incorporada ao RDC. Por isso que os aeroportos foram utilizados dessa forma, realizados dessa forma. E a contratação semi-integrada, ele só elabora o projeto executivo. E aí ele sugere alterações desde que atendam a esses quesitos aqui. Tá bom? Então, aqui eu coloquei as três juntas, só para vocês terem uma ideia. Tá tranquilo, gente? Essa daqui, ela é indicada quando você não sabe o quantitativo, não tem a precisão do quantitativo. Eu vou fazer algo que eu não sei ao certo quanto eu vou utilizar. Ali ele deu o exemplo da drenagem da água. Eu vou mexer no solo, tanto que eles diz, o tribunal traz que ela deve, mais vantagem, coisas que a gente não está vendo, por isso que ele fala embaixo da terra. Coisas quando a gente quebra que a gente vai ver o prejuízo. Aí eu não sei dizer, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, tá? Mas assim, só para não entender. Essa parede está com vazamento. Aí eu vou mandar quebrar, mas antes de quebrar eu vou contratar. Eu vou falar, olha, você vai usar aqui cano, um joelho, um teto, mas eu não sei a quantidade. Pode ser que você use 10, pode ser que você use 1. Então, quando eu não preciso a quantidade, empreitada por preço unitário. Porque eu vou quebrar ainda e não sei exatamente o que eu vou ver ali. Eu não consigo identificar o quantitativo. E aí eu vou para o global, porque o global eu já sei o que eu vou fazer. Por exemplo, aí já é à vista, ó, eu vou reformar isso aqui. Vai ser 2 janelas, 5 vidros, tantos metros quadrados de piso, eu sei a quantidade de tudo. Eu vou fazer por preço global. Mas lembrando, cuidado, que o que eu entendi que você está confundindo o unitário eu tenho que saber os preços unitários, e o global eu também tenho que saber o global. O que diferencia é a forma geral de contratação. Vocês entenderam? Sempre você sabe qual é o total. E no unitário você não sabe. Porque você não sabe a quantidade que você vai utilizar. Tá? Mas e no orçamento, como é que você vai colocar? Você não sabe a quantidade, você vai colocar uma estimativa. Você vai colocar uma estimativa, mas aquilo não é preciso. Por isso você está vendo esse tipo de... para executar. Se no preço global eu tiver por alteração de projeto, por exemplo, aí caberia alteração de quantitativo. Cabe, mas lembrando que a própria lei diz que quando eu fizer um aditivo desse tipo, eu tenho que justificar e dizer qual foi o fato superveniente ocorrido para a modificação do projeto. Porque entende-se, quando eu faço algo global, eu já tenho tudo esquematizado. Então, aí apareceu uma mudança depois. Por quê? O que aconteceu? Tá? Porque aqui eu tenho que ter precisão, no unitário não. Tá? E aí, gente, tranquilo? Obra é um pouquinho mais, tem mais esses detalhes aí, mas assim, que vocês estão com dúvida? Tá bem? Como é que tá? A diferença da empreitada global para a integral é porque na integral a responsabilidade é inteiramente. A integral, ele vai fazer tudo, até a entrega das chaves. Ele bota mobiliário, equipamento, faz tudo. A global, não. A global, isso vai construir. Isso vai fazer, não vai preencher com nada, de equipamento, nada. Mas a responsabilidade vai ser a mesma? Não, porque na global, quem faz o projeto é o órgão. E na integral também faz. Vai ser a mesma, mas não dos quantitativos. Tá? Porque o integral, ele faz tudo. Ele vai botar esse quadro aqui, vai botar essa mesa para o pessoal sentar. É a entrega das chaves. Tudo bem? Gente, tem gente batendo cabeça aí, ó. Tem café lá fora? Vou dar 5 minutinhos. Ó, mas é 10 cravado, ó. Tá, 10 cravado vocês tomarem um café, combinado?
Não, não vão nas salas trabalhar não, hein, gente?